Salve, salve, minha turminha! Quarto ano, hoje eu trago para vocês, certo? A correção da nossa aula anterior, poema, e de assunto novo, trago para vocês palavras com QU. Com quem? Com a Pronádja! Bom, galerinha, na nossa aula anterior, trouxe para vocês a leitura do poema Jequitibá. Lembram? Ótimo, agora iremos fazer, certo? A correção, tirar todas as nossas dúvidas e em seguida vamos trabalhar a ortografia. A questão 2 diz o seguinte: todo poema aborda determinado assunto. Qual é o assunto que está sendo abordado no poema? Bom, se vocês responderam o Jequitibá, responderam corretamente. Letra B. Que aspecto desse assunto é abordado? Bom, se vocês, certo, responderam que ele vem para falar sobre a imponência do Jequitibá, certo? Onde o poema descreve a imponência do Jequitibá, responderam corretamente. O que significa imponência? É aquilo que é exuberante, é aquilo que está relacionado a extraordinário, certo? Terceira questão. Quanto ao formato do poema, complete o quadro. Possui quantas estrofes? 6. A quantidade de versos, 23. Mais à frente, certo? Vou revisar para vocês novamente versos e estrofes. Bom, a questão 4 diz o seguinte: escolha lápis de cores diferentes e pinte no poema as palavras que rimam. Para cada grupo de palavras com sonoridade semelhante, escolha uma cor, certo? De lápis diferente. Vou utilizar um marcador para cada cor. Então, irei combinar, certo? Primeiramente, Jequitibá da. Logo depois, irei escolher outra cor, certo? Na segunda estrofe, teremos aí trovão, admiração. Vou modificar mais uma vez, certo? A minha cor. Irei para a próxima estrofe, que eu terei aí tufão e na próxima estrofe, obstinação, certo? Irei modificar novamente a minha cor. Identificarei Quati, ali. Bom, só relembrando para vocês, certo? Que estrofe é um conjunto de versos. Então, aqui temos, ó, uma estrofe, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E versos são todas as linhas descritas no poema. Então, quando fazemos a contagem, iremos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, o nosso poema possui 6 estrofes e 23 versos, certo? Na quinta questão diz, o formato do poema está relacionado ao seu conteúdo? Explique a sua resposta. Bom, se vocês colocaram, certo? Que faz aí uma comparação entre o formato dos versos e do tronco de uma árvore, responderam corretamente. Irei fazer aqui um contorno para ver se realmente o poema está relacionado ao seu conteúdo no qual se refere à árvore Jequitibá. Então, se a gente utilizar aqui, vamos ter o quê?
o formato do tronco de uma árvore, não é verdade? Então, aí, essa semelhança, até mesmo porque é só observar o número de versos, o número de estrofes, onde deixa esse verso mais alto, trazendo aí, então, a semelhança da árvore. Sexta questão. Releia as duas primeiras estrofes. Vamos lá fazer a releitura. Impedir o jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar uma nuvem, ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito a não ser admiração. Uma palavra com o mesmo sentido de roçar, se vocês marcaram que a palavra tocar, responderam corretamente. Que outra palavra da segunda estrofe tem sentido parecido com roçar? Se vocês descreveram, certo? Que a palavra é cutucar, correto. O que poderá ser feito se uma folha roçar uma nuvem ou um galho cutucar um trovão? Segundo o poema, ele justifica se o jequitibá crescer a ponto de roçar as nuvens e os trovões, a única coisa a fazer é ficar admirando. Sétima questão. Agora releia a terceira estrofe. Vamos fazer a releitura da terceira estrofe. O gigante da floresta não teme tempestade, e, se aparecer, nem tufão. Que expressão é usada para se referir ao jequitibá? Se vocês marcaram que está relacionado ao gigante, deixa eu apagar aqui porque não deu para vocês visualizarem, que ele está se referindo ao gigante da floresta, correto. É dito que o jequitibá não teme tempestade. Qual é a ação presente nesse verbo? A ação de temer. Por que essa ação, em geral, atribuída à pessoa e associada à árvore? Bom, se vocês responderam que ela, ao dizer que a árvore não teme tempestade, vem para reforçar uma ideia de grandiosidade, certo? Correto. Oitavo. Releia agora a quarta e quinta estrofe. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati, passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. Bom, qual é o sentido de obstinação nesse poema? Ou seja, por que o jequitibá ele é obstinado? Bom, se a gente for observar, certo? O significado de obstinação, vamos perceber que ele vem para se referir a uma resistência. Então, é a mesma característica dessa árvore jequitibá. Ela possui uma resistência, mesmo enfrentando situações adversas, assim como tempestades. B. Obstinação é a qualidade comumente atribuída a pessoas, certo? De que os coatis, os passarinhos e os macacos estariam seguros? De que os coatis, os passarinhos e os macacos estariam seguros? Bom, eles estariam seguros tanto relacionados aos fenômenos naturais da natureza, assim também como aos predadores, aos caçadores. Releia, por fim, a última estrofe e observe essa comparação. Raízes do jequitibá é igual veias e artérias do mundo. Então, diz o seguinte na última estrofe. E suas raízes imensas, imersas ao fundo, são as verdadeiras veias e artérias do mundo. Bom, na letra A, qual é a função das artérias e das veias no corpo humano? Se necessário, faça uma pesquisa antes de responder. Bom, assim como as artérias, as veias, elas têm aí a funcionalidade, certo, de fazer a condução de todo o sangue presente no corpo humano, onde, assim, é responsável por fazer a distribuição de todos os nutrientes, certo, e elementos presentes no corpo humano.
B. Por que as raízes são comparadas às veias e artérias? Bom, porque ele vem para deixar evidente, certo? Ressaltar a importância da árvore para a vida, tanto seja na flora quanto na fauna do nosso planeta. Então, assim como é muito importante para os seres humanos, certo? Ter aí a funcionalidade das veias e das artérias, assim também é importante as raízes do jequitibá. Na questão 10, pedi para vocês identificar qual era a árvore preferida de vocês, fazer um desenho. É uma questão pessoal. Bom, e para a nossa atividade de hoje, vamos declamar um poema, isso mesmo, na página 29. Vou solicitar de vocês que façam uma pesquisa, escolham um poema para que seja declamado, certo? Para isso, vai ser preciso que vocês pesquisem em livros ou até mesmo no site um poema que vocês gostem. O poema ele pode ser curto, não precisa ser nada muito grandioso, tá bom? Nele você deverá identificar o título do poema, assim também como o autor. Depois vocês irão, certo? Copiar esse poema no caderno de vocês e fazer uma leitura buscando a entonação e sentimentos expressos que consta nos versos. Mas lembre-se, nada de utilizar exageros. E logo após fazer a avaliação, certo, de toda a sua pesquisa. Linguagem poética, ela vem para buscar sentido das palavras, certo? Assim também como faz o uso das figuras de linguagens que eu já trouxe para vocês, que é a personificação e a metáfora. A personificação ela vai atribuir qualidades ou ações humanas a objetos ou animais, certo? E a metáfora ela vai aproximar esses dois elementos, fazendo então uma comparação entre como houve na atividade anterior, onde faz uma comparação entre o ser humano e a árvore. Bom, galerinha, agora vamos para a nossa ortografia, palavras com Q. Bom, galerinha, o som U ele vai ser sempre pronunciado quando o QU for seguido de A ou O. Na maioria das vezes em que o U vem seguido de E e I, o som do U ele não será pronunciado, mas existem aí algumas exceções, como frequente e delinquente. Mas atenção, não se usa mais a trima, certo? Onde ela vinha para marcar a pronúncia do U em palavras como tranquilidade. Então, nesse caso, se fazia o uso dessa trima. Contudo, esse sinal ele não é mais empregado na língua portuguesa, aparecendo apenas em palavras estrangeiras. Vamos então observar alguns exemplos de palavras. Palavras com QU no meio: alquimista, aquário, arquiteto, 50, esquadra, esquentar, esquerdo, esquilo, esquimó. Palavras com QU no início: quadrado, quando, quantidade, quarto, quase, quebrar, queijo, querosene, quiabo. Vamos então, certo? Mais alguns exemplos de palavras com QU no fim: estanque, destaque, reboque, craque, toque, saque, duque, ataque, embarque, porquê. Iremos utilizar palavras com quá, que e quó. Quá, antiquário,
aquário, esquadro, quadrigêmeo. Esquecido, mosqueteiro, porquê, quente, quero, com que, anarquia, aqui, arquivo, equívoco, psiquiatra, quilômetro. Quórum, aquoso, sequoia, ventríloco, oblíquo. Classificação do QU. Dependendo da vogal que se segue, QU pode ser um dígrafo, ou seja, é um fenômeno linguístico onde a junção de duas letras irá gerar apenas um fonema, ou não. QU ele é considerado um dígrafo consonantal quando a junção das duas letras forma um único som consonantal, não sendo a vogal U pronunciada. Isso ocorre quando o seguido das vogais é e I, como citei nos exemplos anteriores. O QU ele não será considerado um dígrafo consonantal quando a vogal U é pronunciada. Então, nesse caso, iremos manter cada letra, certo? Dentro da sua unidade sonora. Isso ocorre quando ele for seguido da vogal A ou U. Atenção! Existem palavras nas quais o QU ele é seguido de E ou I, mas não forma dígrafo consonantal. Por quê? Porque a vogal U ela é pronunciada. Exemplos: 50, tranquilo, frequente, consequência, sequestro. Bom, vamos observar, certo? A nossa divisão silábica. Na divisão silábica, o QU ele não é separável da vogal ou do ditongo que lhe sucede, quer a vogal U ela seja pronunciada ou não. Para isso, vamos verificar, certo? Alguns exemplos. Esquecido, esquina, frequente, qualificação, quantidade, queimado. Turminha, um grande beijo para todos vocês. Tô com saudade e até a nossa próxima aula.